Queridos, a partir de hoje eu quero implementar culto anual para nós, que ele é de suma importância. Às vezes nós estamos em um lugar, frequentamos um lugar, mas não conhecemos o lugar. Quantos aqui sabiam que a denominação que você participa tem 69 anos de existência? Então é muito importante nós estarmos engajados dentro de uma visão. E se assim Deus permitir, a partir de hoje, todos os anos em março, no nosso primeiro culto, que é o culto de ceia, nós vamos ter o culto da visão. De nós entendermos a visão que Deus deu para essa igreja local, na qual você participa, como membro ou como alguém que está conhecendo essa família na fé. E até quem sabe hoje, esse tempo que nós vamos ter de conversa, de você entender a visão, vai abrir o seu coração para que você possa dizer: pastor, a partir de hoje, eu quero fazer parte desta família na fé. Então, eu denominei esse culto como o culto da visão. Nós entendermos aquilo que Deus deu para essa igreja e a porção que nós estamos comendo dessa visão. Então, para nós começarmos a falar, eu quero ler um texto que está no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 até o 4, que diz o seguinte: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passar correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, e ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Soberano Deus, essa é a tua palavra, e é debaixo dela que nós vamos ministrar nessa noite. Guia-me com graça, com sabedoria, autoridade e unção, e que o coração dos meus irmãos estejam abertos para ouvir a tua palavra. Repreendemos tudo que tenta roubar a semente, todo solo que não está preparado. Mas a minha oração é que solos estejam preparados nessa noite. E que essa palavra, ela venha frutificar 30, 60 e assim por um. Em nome de Jesus. Gente, por que nós precisamos de uma visão? Eu quero trazer 2 exemplos. Uma visão, ela é fundamental para o nosso corpo, porque ela que nos orienta para o nosso destino. A visão para nós, para a nossa vida física, material, ela é muito importante. Porque se nós não formos guiados pela nossa visão, nós vamos ser guiados pela visão de outra pessoa. Todo aquele que não tem a sua visão, todo aquele que não tem o seu entendimento, não tem entendimento do caminho que ele está trilhando, ele vai ser influenciado para andar na visão de outra pessoa. E isso vai fazer com que nós que andamos, porventura, na visão de outra pessoa, não venhamos chegar no local ou no destino que nós queremos. É uma visão míope, é uma visão equivocada, é uma visão sem sonhos, é uma visão sem planejamento, andar sobre a visão de outro alguém. Claro que quando nós entendemos a vida marital é diferente, os dois estão sobre uma visão. Mas nós jamais podemos entregar o nosso caminhar para alguém que não compactua com a mesma visão. Então a visão é fundamental porque ela nos leva a destinos. Se nós não temos uma visão, nós não vamos parar no nosso destino, nós vamos parar no destino de outro alguém. Assim como a visão é importante para o corpo, nós precisamos também ter uma visão espiritual.
Porque ninguém pode ter uma visão equivocada da sua vida com Cristo. Ninguém pode ter uma visão distorcida daquilo que Deus quer para a sua vida. Isso pode nos levar a uma grande ruína. Jesus, entendendo a farsa da vida dos religiosos da época, dos fariseus, do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 15, no versículo 14, diz o seguinte: deixai-os, falando sobre os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego quer guiar outro cego, ambos cairão numa cova. Compreendendo esses dois pontos na vida de um discípulo de Jesus, que nós precisamos ter uma visão na nossa vida material para nos guiarmos sobre essa visão, chegarmos no destino que queremos. Da mesma forma, precisamos ter uma visão espiritual para chegarmos aonde o Senhor quer que nós venhamos chegar. Uma igreja, ela precisa ter a sua visão. Uma igreja organização, veja que nós falamos que essa igreja tem 69 anos de existência, mas a igreja de Cristo tem mais de 2000 anos de existência. Mas quando nós falamos como organização, nós precisamos entender que a nossa visão, acima de todas as coisas, precisa estar fundamentada em Cristo. O apóstolo Paulo, ao perceber que a igreja de Corinto estava indo para outro caminho, indo para um caminho totalmente contrário do querer e da vontade de Deus, estava vendo que as pessoas estavam vivendo uma certa competição. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, Paulo, ele fala sobre o principal fundamento de uma igreja. Não apenas da igreja de Corinto, mas de todas as igrejas. A igreja, ela precisa estar fundamentada em Cristo. Então Paulo diz: pois ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Então toda uma igreja verdadeira, toda igreja que é bíblica, ela não está fundamentada em homens, em grandes super-heróis, mas ela está fundamentada em Cristo. E é isto que nós estamos buscando. E é isso que hoje nós vamos explanar, qual é a nossa visão. E no que a nossa visão está alicerçada. Quem sabe até hoje você não entendeu algumas coisas, alguns rumos, conteúdos de palavras bíblicas que nós trouxemos. E hoje você vai entender. Porque nós falamos, agimos assim, nos comportamos dessa maneira. É porque nós estamos embasados e fundamentados na santa doutrina que está na palavra do Senhor. O texto que nós lemos do profeta Abacuque fala sobre o poder de uma visão. Nesse contexto, Judá, Reino do Sul, da onde o nosso Senhor Jesus é descendente de Davi, estava vivendo um tempo de apostasia espiritual. Mas um grande paradoxo, porque o povo de Judá estava prosperando como nunca, financeiramente. O livro de Abacuque, do profeta Abacuque, ele é muito interessante, porque Abacuque não profetiza para o povo, mas é um diálogo entre Deus e Abacuque. Abacuque se lamentando: Senhor, porque esse povo de Judá está prosperando, mas o seu coração está distante do Senhor. Então, esse texto que nós lemos é uma resposta de Deus para Abacuque. A palavra visão, nesse contexto, significa profecia. E Deus está dizendo para Abacuque que ele viria com o seu juízo. E o juízo seria o cativeiro babilônico. Que Deus sabe medir as balanças da sua justiça. E que Deus estava vendo o que o povo estava fazendo. Só que aquilo não iria acontecer naquela geração. Então Deus disse: escreva nas tábuas a profecia, a visão que eu estou te dando. Deus está enfatizando para Abacuque e para nós o poder de uma visão.
Porque a visão que Deus estava dando para Abacuque era uma visão que iria dar um destino para a nação de Israel. Não iria se cumprir naquele tempo mais à frente. Mas Deus estava direcionando um povo, mostrando que viria um juízo, mas mesmo assim a graça do Senhor estaria sobre a vida deles. O texto diz: escrevam uma visão nas tábuas. Olha que interessante, para que todos aqueles que passem, enxerguem e vejam a visão. A visão dá destino, a visão mostra para onde nós vamos, a visão nos mostra quem nós somos. E Deus disse para Abacuque: escreva isso para que todos, mesmo que correndo, possam enxergar aquilo que eu tenho para o meu povo. Deus diz que muitas vezes a visão demora a cumprir, ou existe um processo para nós chegarmos até o destino. Mas o que vai nos levar até o destino é a visão que Deus deu. Nós não podemos dirigir às cegas para o destino. Nós não podemos andar como tateando no ar. Paulo fala isso aos Coríntios. Nós precisamos ter bem certa a visão que nós temos para chegarmos até um determinado lugar. Quem sabe ainda nós não estamos vendo um grande crescimento numérico como igreja. Mas nós estamos vendo algo dentro de nós ser construído. E o que está sendo construído, quem sabe não é para agora, mas é para o futuro. Mas tem uma base chamada Cristo. E essa visão é importante que todos nós saibamos, para saber que ela vai nos levar até o destino que Deus separou para essa igreja, o Brasil para Cristo em Novo Hamburgo e região. Deus quer que nós tenhamos isso em nós, com qualidade, para que um dia se torne em quantidade. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 14, que nós somos a luz do mundo. Então, para nós sermos a luz, nós precisamos deixar que a luz da luz venha sobre nós, para que nós possamos refletir a visão para todos aqueles que estão perdidos. Então eu quero que você saiba que nós não estamos caminhando sem rumo, sem objetivos e sem metas. E a nossa meta não é ir para um lugar maior, um lugar de excelência, não. A nossa meta é ganhar o Brasil para Cristo. A nossa meta é ver pessoas dobradas aos pés de Jesus, mas não de uma forma aleatória, mas sim baseados em uma visão que o Senhor nos deu. E hoje, depois de 3 anos de ministério dentro dessa igreja, como pastor, presidente, juntamente com a minha esposa, eu quero expressar para vocês aquilo que Deus colocou em meu coração. Durante 3 anos foi trabalhado isso, e eu agradeço algumas pessoas que me ajudaram a sintetizar aquilo que estava no meu coração, como a Kelly, a Miriam, para que se tornasse algo entendível. A primeira coisa que você precisa entender é quem você é. Quem a Igreja Brasil para Cristo é em Novo Hamburgo. Então, quando nós falamos em igreja, nós não estamos falando de prédio, nós estamos falando de você. Então, o que nós entendemos? Nós somos uma igreja bíblica e contemporânea, que tem por estilo de vida a adoração. Somos uma família na fé, que busca estar conectada com Cristo e em unidade uns com os outros. Pastor, por que nós somos uma igreja bíblica? Todas as igrejas não são bíblicas? Infelizmente, eu digo para vocês que não. Porque não são todos que pregam o evangelho genuíno. Hoje, muitas igrejas estão levando os seus membros ao entretenimento e fazem dos membros consumidores. Trazem as pessoas para a igreja para elas sentirem sensações, arrepios. Se elas não chorarem em determinado dia, aquele culto não fez a diferença na vida dela. Hoje as igrejas estão, muitas, não todas,
glória a Deus, estão baseadas em sentimentos, em arrepios, mas não em uma transformação genuína. Nós não estamos buscando ter consumidores, mas nós estamos buscando ter crentes em Jesus. E não é somente nos dias de hoje que isso acontece. O apóstolo Paulo, ele fala ao seu fiel discípulo Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o 5. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que é de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Olha que Paulo pede para Timóteo: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno ou não, corrija, repreenda, exorta com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, entretenimento, consumismo. Isso estava acontecendo nos dias de Paulo e muito mais nos nossos dias, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições e faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Por isso que muitas vezes eu acho que as pessoas não gostam muito da minha pregação, porque eu prego a palavra e a palavra confronta. A palavra mostra que nós estamos em pecado, mas a palavra também mostra que nós podemos ser perdoados por Cristo se nós nos arrependermos. Por isso, igreja, eu entendo que nós estamos dando passos grandes dentro de nós de uma forma interna, porque nós não pregamos aquilo que as pessoas querem ouvir, que tudo vai dar certo, que você é mais que vencedor, que todas as muralhas cairão à sua frente. Mas nós pregamos a palavra. Por isso que nós somos uma igreja bíblica e usamos a Bíblia como a nossa regra de fé. Por que nós usamos a Bíblia como a nossa regra de fé? Nela sabemos que existe a lei que nos aponta para a corrupção do coração, mas também o Evangelho que nos salva da multidão dos nossos pecados. Uma igreja bíblica, ela tem que pregar que nós somos pecadores, que precisamos nos arrepender dos pecados, mas que existe um Cristo que morreu por nós para nos perdoar diariamente da multidão dos nossos pecados. Por isso que nós somos uma igreja bíblica, que prega a palavra, que não prega o triunfalismo. Claro que muitas vezes, diante da aflição, é necessário que você seja massageado, cuidado pelo Senhor no dia do seu luto, da sua tristeza e da sua dor. Mas a Bíblia nos confronta que somos pecadores, mas também nos mostra que nós podemos ser perdoados. Nós somos uma igreja bíblica e contemporânea. Pastor, o que quer dizer uma igreja bíblica e contemporânea? Por que contemporânea? É a forma que nós transmitimos o Evangelho, de uma forma entendível a todos, mas sem tirar uma vírgula sequer da palavra do Senhor. Todos precisam entender as Escrituras Sagradas, todos precisam entender ela de uma forma prática, todos precisam compreender de fato quem é Cristo. Por isso que nós somos contemporâneos, nos comunicamos em redes sociais, procuramos estar dentro desse contexto de contemporaneidade, mas sem ferir a regra de fé, sem mudar uma vírgula, porque nós sabemos que as Escrituras Sagradas são atemporais. Igreja bíblica e contemporânea, que tem como estilo de vida a adoração. Nós entendemos aquilo que Paulo falou aos Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 23, tudo o que vocês fizerem, faça como se fosse para o Senhor. Quer bebais, quer comais, o que você fazer, você leva aquilo como um estilo de vida e adoração ao Senhor.
Por isso que nós estamos preocupados em construir algo bíblico na sua vida. Tudo que nós fizermos, dentro ou fora da igreja, nós estamos buscando fazer como se fosse para o Senhor. Dentro de quem nós somos também, nós somos uma família na fé, que busca estar conectada com Cristo em unidade e uns com os outros. Entendemos que ser uma família na fé, sem o elo principal que é Cristo, é impossível. Por quê? Porque cada um de nós é diferente. Você tem que aguentar os colorados. Passaram, né? Domingo vai começar a peleia, gurizada. Sábado, né? Nos amamos em Cristo. Tem irmão que gosta de tal forma, outro que gosta de outra forma. Mas Cristo que nos une e nos permite sermos uma família na fé. Sem Cristo é impossível nós vivermos em comunhão. Para que sejamos essa família, precisamos compreender que todos são imperfeitos e que cada um deve complementar o próximo com os seus dons. Aquilo que o seu irmão não tem, você tem. Aquilo que quem sabe na sua vida é algo muito difícil de você fazer, o seu irmão faz. Uma família é assim. Cada um é bom em uma coisa. E quando nós nos unimos, nós nos tornamos fortes e nos tornamos uma igreja que é forte. Porque cada um complementa a debilidade do outro. Somos imperfeitos. Você tem um pastor imperfeito. Um dia, certamente, eu vou decepcionar você. Um dia, certamente, eu vou falar algo, por não estar um dia bom, que você vai ficar triste. Mas não porque eu queira, mas é porque eu sou imperfeito. Nós precisamos compreender isso, e por isso que nós buscamos ser uma família na fé. O apóstolo Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 3 e 4, sobre a importância da unidade. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pensem de si mesmo além do que convém. Paulo está dizendo para você, não se ache o cara, você não é tão bom assim. Diz para o seu irmão aí, não se ache. Daí Paulo diz, pelo contrário, pense com moderação, vá com calma naquilo que você está pensando. Segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Paulo está dizendo, você não é bom em tudo. Tira da sua cabeça, não é tudo que você faz que você é bom. Daí Paulo vem, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A importância de nós vivermos a unidade. A importância de nós entendermos que nós somos complementos. A importância de nós entendermos que nós podemos auxiliar a vida do nosso próximo com o dom que Deus nos deu. Então, quando você quiser entender quem é o Brasil para Cristo de Novo Hamburgo, é isso aí. Nós somos uma igreja bíblica e contemporânea e uma família na fé. Diga comigo, nós somos uma igreja bíblica, contemporânea e uma família na fé. Diante de tudo isso, pastor, nós temos uma missão. E a nossa missão está relacionada a nós impactar as gerações com as boas novas do Evangelho, guiando as pessoas a uma transformação de vida e ajudando-as a se consolidarem em Cristo. Dentro da nossa missão, o ponto mais difícil é impactar as gerações. Sabia disso? Dentro da nossa missão, o ponto mais difícil é impactarmos a nossa geração. Sermos uma igreja geracional. Quer ver? Quantos aqui que têm os seus pais que pertenciam a essa igreja? Levante a mão.
Triste, né? Agora, o nosso papel, estando aqui, é sermos uma igreja geracional. Que os seus filhos pertençam a essa igreja. Por isso que um dos pontos mais críticos e mais difíceis que nós temos é encontrar professores para as crianças. Nós não queremos apenas jogar as crianças lá embaixo porque elas fazem barulho. Não, o propósito é maior, meu irmão. Nós precisamos pastorear as crianças. Quando Deus me deu a visão daquele lugar, do bairro, lá do bairro Primavera, a nossa nova casa, nós precisamos ter um lugar para as crianças. Nós estamos investindo em mais de 150 metros quadrados, onde o principal objetivo é que os nossos filhos sejam evangelizados, que os nossos filhos sejam tocados, para que a nossa igreja seja uma igreja geracional. Nós não podemos ficar parados e não impactarmos a nossa geração. Nós precisamos impactar as gerações futuras. Nós temos a estrutura, mas faltam trabalhadores. Então comece a abrir o seu coração nessa noite, entendendo, a minha igreja é uma igreja geracional. A minha igreja precisa impactar a próxima geração. Eu estou aqui para preparar a próxima geração. E além de sermos uma igreja geracional, nós entendemos que a transformação de vidas virá através da pregação do Evangelho, pois a fé vem pelo ouvir. O apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender todos os dias o chamado que temos. Jesus nos deixou uma ordem, Mateus 28:19, ide por todo o mundo e fazei discípulos. Preguem o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos ver vidas sendo transformadas através da pregação do Evangelho. Paulo disse, como ouvirão se não há quem pregue? Como irão se ninguém se dispõe a ir? Nós somos as pessoas que precisam pregar o Evangelho para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos. Todos que nós tivermos oportunidade, nós precisamos pregar a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir. E hoje a nossa maior ferramenta são os nossos GCs, são os nossos grupos de conexão. Levarmos as pessoas a conhecerem Jesus através das ferramentas que Deus tem nos dado. Então a nossa missão é pregar o Evangelho para todas as gerações. E a nossa visão é ser uma igreja saudável, centrada em Cristo, que tenha como fundamento a Bíblia Sagrada. Uma igreja que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, servindo em amor, vivendo em comunhão uns com os outros, através dos grupos de conexão, discipulado e no templo. Uma igreja, para ser saudável, precisa estar centrada em Cristo e na palavra. Preste atenção. Uma igreja saudável precisa estar centrada em Cristo e na palavra, não em líderes triunfalistas. Líderes que estão aqui, começa por mim como líder dessa igreja, debaixo do pastoreio de Jesus Cristo. Eu não sou perfeito. Líderes, vocês não são perfeitos. Não paguem de perfeitos para os irmãos da igreja. Um dia nós podemos decepcionar vocês. Mas, preste atenção. Exijam de mim e dos líderes dessa igreja caráter, segundo o caráter de Cristo. Ninguém aqui precisa beijar o meu pé, dizer que eu sou o cara. Não, meu irmão. Sabe a maneira que você me honra amando Jesus? Sabe a maneira que você honra o seu pastor amando Jesus? Cumprindo tudo aquilo que é ensinado. Paulo disse também em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, que viriam dias difíceis, no qual teriam homens que são amantes de si mesmo. Homens que são os super-heróis da igreja.
homens que precisam ser honrados quando passam. Nós somos uma igreja saudável, aonde o único que precisa ser honrado acima de todas as coisas é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos servos, servimos uns aos outros, lavamos os pés uns dos outros, como Jesus disse: querem ser felizes? Façam o mesmo, lavem os pés uns dos outros. Uma igreja saudável não impõe jugo nas costas de ninguém. Uma igreja saudável flui em amor. Nosso segundo maior pilar. É claro que o primeiro é amar Jesus, é amar ao próximo. E vemos que uma das principais formas de demonstrarmos isso é servindo uns aos outros e vivendo em comunhão. Servir uns aos outros e viver em comunhão. Preste atenção. A igreja é um lugar onde todos precisam servir. É mesmo, pastor? É mesmo. Sabe por quê, meu irmão? Se todos não servirem na igreja, nós nos tornamos egoístas. Porque eu me torno pesado para o meu irmão. Por que só alguns irmãos têm que ficar lá na rua cuidando dos carros? Por que só alguns irmãos têm que ficar como voluntário, arrumando cadeiras? Por que só alguns irmãos têm que fazer algumas coisas? Por que só alguns irmãos são voluntários no cachorro-quente? Quando só alguns irmãos fazem e toda a igreja não faz, você está se tornando um peso para o seu irmão. Ah, pastor, eu não tenho um dom de servir. Quem te falou isso? Você tem um dom o quê? De ser honrada? Você tem o dom do quê? De ser prestigiado por todos? Você tem um dom do quê, meu irmão? De ser aplaudido? Veja aquilo que Paulo falou. Não pense de si mesmo além daquilo que você tem que pensar. Cada um tem um dom, irmão. Se você cozinha bem, você recebeu o dom de cozinhar bem. Todo mundo sabe fazer bem alguma coisa. E o que você sabe fazer bem, você precisa derramar na vida do seu irmão. Eu vejo no grupo das crianças, as mães colocam: quem pode trazer um bolo? Quem trouxe um bolo hoje? Quem trouxe pão de queijo hoje? Você serviu o seu irmão fazendo alguma coisa. Nós precisamos ser uma igreja 100% de servos. Onde os maiores servos somos eu e a minha esposa. Nós não podemos ser sanguessugas. Sempre há algo para ser feito. Amém ou não amém? A galera que chega aqui 5 horas, se tivesse mais gente, ia ser mais fácil ou não? Os irmãos que chegam 5:30 aqui, se tivesse mais gente, ia ser fácil ou não? Os irmãos do cachorro-quente, se tivesse mais gente, ia ser mais fácil ou não? Você precisa servir, meu irmão. A forma de nós demonstrarmos que amamos é através de atos de serviço. E o segundo ponto, sobre amar ao próximo, é nós vivemos em comunhão. É que uma das preocupações que eu tenho como pastor, no início do ano de 2022, eu nem era pastor presidente da igreja, não era o pastor da igreja, era o dirigente apenas. Eu olhei para um músico e falei: cara, se você não mudar, foi no final do ano, se você não mudar sua postura, você vai sair da igreja. E qual era a postura? Ele não estava vivendo em comunhão. Você chega, liga o seu instrumento, toca e vai embora. Daqui a um tempo você vai sair da igreja. 3 meses depois ele saiu. Não há permanência se não houver comunhão. Se não houver vínculos, não há comunhão. E você não constrói comunhão. Eu falo para todos os que sentam na minha frente e dizem: pastor, eu quero vir para essa igreja. Eu falo: você tem certeza disso? Então tá, segura aí. Você tem que participar de um GC, meu irmão. Olha para mim. Sem GC, difícil você vai viver comunhão.
Nas casas nós vivemos a comunhão, falamos um com o outro, brincamos um com o outro, cantamos um com o outro, sorrimos um com o outro. Eu sempre digo que o ápice da comunhão é quando você consegue fazer bullying com o seu irmão e ele não fica bravo. Esse é o ápice da comunhão. Você tira ele e ele não fica bravo. Como é que você vai chegar para um cara assim? Você não tem comunhão com ele e fala assim, aí orelha seca. Vocês vão se bolear aqui no meio da igreja, vai ter que separar vocês ainda. Mas se você está todo dia com aquele irmão e fala, ei, orelha seca. Vai dizer, aí, meu amado. Meus irmãos, você precisa participar de um grupo de conexão. Você precisa participar de uma célula. Pare de arranjar desculpa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu amo você. Se você não participar, você vai sair da igreja. É lógico, você não vai ter comunhão, você não vai ter vínculos. Ah, pastor, eu vim aqui por Jesus. Você tem que ter comunhão. Jesus não mandou você amar o próximo. Você se torna um visitante na igreja. Você não se torna um membro porque você não tem comunhão. A igreja é o corpo, a igreja é todos reunidos. Infelizmente, aquele que não vive em comunhão nos GCs não participa plenamente da comunhão da igreja. É apenas um membro frequentador. Uma das formas mais eficazes de permanecer na igreja é a partir disso. Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46, ele diz o seguinte: e todos os dias eles se reuniam de casa em casa, partiam o pão. Se você pensa que a igreja primitiva se reunia em um templo, como nós nos reunimos, você está enganado. A igreja primitiva, durante muitos e muitos anos, se reuniu nas casas. Se você começou semana passada ou semana retrasada as células? Passada? Retrasada. Meu irmão, você tem que participar de um GC. Se você quer viver a comunhão da igreja, faça parte. E essa igreja também tem valores. Quais são os valores dessa igreja? Valores é o preço, está ligado a preço, gente. Não preste atenção nos músicos, mas em mim. Quais são os valores dessa igreja? Amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus e ao próximo. Adoração como estilo de vida. Ensino fundamentado na palavra de Deus. Ensino aonde você vê Bíblia mesmo. Todo domingo, toda célula, você precisa ver Bíblia sendo pregada. Uma igreja de discipulado. Não um discipulado que vai colocar um como é que fala? Isso aí, obrigado, na sua vida. Mas que vai fazer de você um discípulo, não meu, mas um discípulo de Jesus. É isso que nós queremos. Eu não quero discípulos, um monte de Marquinhos aqui. Eu quero um monte de Jesusinhos aqui. É isso que Paulo falou. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, imite a Cristo, como eu também imito a Cristo. Uma igreja que vive a comunhão. Nós procuramos sempre fomentar a comunhão. Por isso que a gente fez uma cozinha grande e uma baita churrasqueira, né, Gui? E a gente sabe que comunhão é quando a gente senta onde? Ao redor da mesa. Buscarmos por essa comunhão. Os nossos valores estão em servir, serviço. A partir de hoje, fique inquieto, queira servir. E outra coisa, igreja, é uma igreja que procura excelência. E excelência, preste atenção, é fazer bem feito com aquilo que nós temos na nossa mão. Hoje, com as limitações que esse espaço nos dá, nós procuramos fazer bem feito com aquilo que nós temos em nossa mão. Sempre vamos procurar fazer bem feito. Eu concluo convidando a todos que vivam na visão dessa igreja. Somos um corpo, uma engrenagem.
onde todos são fundamentais para essa igreja. Você que ainda não se tornou membro, você que está afastado, nessa noite se posicione conosco. E você que ainda não se batizou, eu sei que temos alguns candidatos, preste atenção. Você que ainda não se batizou, nós vamos ter um batismo em abril aqui, nessa piscina. Eu acho que vai ser o nosso último culto aqui. Vamos fazer um culto durante o dia, amém ou não amém? Vamos fazer um batismo e depois vamos fazer aquele assado. Vamos lá? A hora que eu falei de servir, ninguém bateu palma. Mas para fazer o assado tem que ter alguém para servir. Igreja, não somos muitos ainda, mas somos de qualidade. E às vezes eu digo para você que eu questiono o Senhor, eu continuo pregando isso. Não está enchendo a igreja. E toda semana o Senhor renova a mesma palavra no meu coração. Eu estou fazendo discípulos para o Senhor Jesus. Vamos crescer em qualidade, porque quem dá o crescimento é o nosso Senhor Jesus. Durante toda a semana nós vamos estar trabalhando isso nas nossas redes sociais, para que isso fique permeado dentro de você. Quem nós somos, igreja? Somos uma igreja bíblica. Quando você pensar na Igreja do Brasil para Cristo, quem que essa igreja é bíblica e contemporânea? Transmite a palavra do Senhor para que todos entendam. Somos uma família na fé. Derramamos o nosso dom um na vida do outro. Quantos estão comigo nessa visão? Se coloquem em pé. Vamos orar ao Senhor. Hoje eu apresentei para vocês a Igreja Brasil para Cristo de Novo Hamburgo. Uma igreja geracional. Quem sabe daqui a 20 anos, já vou estar com 60 e poucos anos. Certamente já vai ter meu Josué do meu lado. Eu vou ver você e os seus filhos, já adolescentes e muitos já casados com seus netos. A sua família vai encher 3, 4 cadeiras, fileiras de banco, porque nós aprendemos hoje que somos geracionais. Os nossos filhos vão amar esse lugar, porque essa igreja é uma igreja bíblica que honra o nome de Jesus acima de todas as coisas. Os nossos filhos vão poder dizer: essa é a igreja do meu pai, foi do meu avô e vai ser dos meus filhos e das gerações futuras. Nós vamos gastar o nosso tempo, investir o nosso tempo, ensinando, pregando, servindo, amando esse lugar. Meu irmão, se engaje, faça parte de uma célula, faça parte desta igreja, sirva com amor, em nome de Jesus.